Aí eu falei de pai, lembrei do seguinte, pai é aquele tudo, né? Amigão, protetor, companheiro, leva a gente para passear quando a gente é pequeno. Eu tenho algumas imagens e lembranças do meu pai dirigindo. É engraçado que eu tenho umas lembranças de quando eu ainda era tão novinha, e eu na cadeirinha lá do carro. Ele me emprestou o lencinho dele, eu me lembro do meu pai dirigindo e eu perdi o lencinho, abri o vidro. Naquela época a gente andava de vidro aberto, né? E o lencinho voou. Gostoso. Lembro muito do meu pai dirigindo. Mas eu sei que tem alguns pais, aliás, pai e mãe, e alguns que não são pais nem mães ainda, mas que têm medo de dirigir. E a gente vai falar sobre esse assunto. A Cecília Bellina, que é psicóloga, especialista em comportamento do motorista, conselheira do CETRAN de São Paulo e consultora da FENASDETRAN, está aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse medo de dirigir. Porque isso tudo pode ser cuidado e transformado numa vontade de dirigir e ter mais autonomia. Por favor, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, muito bom recebê-la. Vamos sentar ali então para a gente bater um papo sobre esse medo de dirigir. Tem muita gente que tem medo de dirigir, né? A gente não sabe, mas é um fato. Muita, Cláudia, muitas pessoas que têm medo de dirigir. E o importante é ela, nesse momento, saber que tem solução. Porque às vezes a pessoa se sente assim, porque é um comportamento tão comum, você olha na rua, todo mundo dirige. Aí, de repente, eu não dirijo. Então, a pessoa costuma até ficar assim com a autoestima meio rebaixada, tipo assim, por que eu não dirijo? E é medo. Não é incompetência, não é incapacidade, não é nada, é medo. E é um medo que tira a liberdade da pessoa, né? Que tira a chance da pessoa se locomover para um lado e para o outro. Você sabe que a gente entrevistou um senhor que tinha medo de dirigir e hoje ele tá todo feliz porque ele já dirige. Até quero mostrar isso para todo mundo em casa. Vamos ver juntos? Vamos ver. Vamos ver. Depois de ter tirado a carta 20 anos atrás, e na época eu cheguei à conclusão que eu não gostava de dirigir, aí deixei a coisa de lado. Aí de um ano e pouco para cá, por conta de um sítio, né, que eu tenho no interior de São Paulo, para não depender de carona, eu resolvi retomar, né, essa coisa de ser motorista e vim até aqui. Você dirigir te dá uma tremenda independência, né? De locomoção, de você poder ir, viajar, pegar a estrada. A partir do momento que eu vi que para eu viajar para o meu sítio eu dependia de carona ou de marcar no centro da cidade lá para o caseiro e me pegar de carro, enfim. Eu não ia para lá todas as vezes que eu queria. O que me atrapalhava terrivelmente era uma tremenda ansiedade, né? Que eu tinha que aprender a trabalhar, domar e a partir daí, vamos dizer, encarar e trabalhar as minhas limitações, né, nesse sentido. Não vou te dizer que eu morro de amores de enfrentar o trânsito de São Paulo, mas já estou dando carona para algumas pessoas, já estou saindo, enfim, para passear, já estou enfrentando o trânsito aqui em São Paulo normalmente, né? E esperando pegar mais prática com o trânsito aqui para daí poder enfrentar uma estrada, né? Eu acho que é uma coisa que dá certo, ele leva um tempo, para cada pessoa leva, lógico, um tempo diferente. E eu vi que através das aulas, das reuniões de grupo, né, que acompanham as aulas de volante, você vai aprendendo a lidar com os teus medos, com as tuas ansiedades e vai criando segurança, confiança e vai em frente. Se num primeiro momento, há 20 anos atrás, eu havia chegado à conclusão que eu não gostava de dirigir, eu posso te dizer que hoje eu gosto. Gosto de dirigir, descobri esse prazer e vamos aí, às estradas que me aguardem. Muito bom, muito obrigada, Rafael, por compartilhar essa experiência aqui conosco, né? E com certeza você falou com muita gente que passou, que passa pelo mesmo que você está vivendo. E é muito bom você contar que teve sucesso, estimular que as pessoas também busquem tratamento, né? Uma ajuda para
driblar esse medo e transformar esse medo numa realização. Muito bom. Que as estradas te esperem sempre com muita segurança e muita tranquilidade, viu? Vá! Tô doida pra saber que você foi pro seu sítio. Não é verdade? Coisa boa. E ó, quero convidar você também, telespectador, para participar. Tô com o iPad já, então a gente está conectado através do e-mail vidamelhor@redevida.com.br ou através do nosso site 0 operadora 11 2202 8432. Se você tem alguma dúvida, aproveita, porque você está diante de uma excelente psicóloga. A Cecília Bellina é experiente e excelente para lidar com esse tipo de problema, o medo de dirigir. Então, aproveita para perguntar tudo o que você quiser, que no próximo bloco ela vai responder. Cecília, vamos falar um pouquinho sobre esse medo. Normalmente, esse medo começa por algum trauma. Como é que ele se instala? Olha, pode sim, pode ser um trauma, o que a gente chama de estresse pós-traumático. Mas essa situação é minoritária. A maioria é uma coisa muito mais normal. É o tipo da personalidade da pessoa. Geralmente, quem tem medo são pessoas assim, pessoas que não gostam de errar, pessoas que gostam são muito autocríticas, gostam de acertar, não gostam de receber xingamentos ou qualquer gesto. Então, são pessoas que a gente chama de perfeccionista. O que acontece com essa pessoa? Ela aprende a dirigir, tá? Numa autoescola. E aí ela não tem coragem de enfrentar o carro para se adaptar, para aprender realmente sozinha. Então, o que acontece? Ela para, mas às vezes ela para mais por medo de errar, porque por medo de dirigir. Então, essa pessoa, ela quer sim dirigir, Cláudia, mas ela quer dirigir com perfeição. Mas como é que você dirige com perfeição se você só teve aquelas aulinhas básicas na autoescola e você não quer se lançar no trânsito, você tem vergonha, você tem medo, você não quer que os outros percebam que você é uma novata. Então, ela para aí, tá? Agora, é muito importante falar que ninguém perde o medo, e seja ele de carro, seja ele de borboleta, seja ele de altura ou seja ele de avião. Se não entrar em contato com o medo, tá? Igual o Rafael falou, ele entrou em contato com o carro. Então, qualquer medo não se perde só em consultório psicológico ou sozinha. Você perde o medo entrando em contato com o objeto de medo. Ou seja, quem tem medo de dirigir, deve dirigir. Deve dirigir. No dirigir, Cláudia, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque o dirigir é você que conduz o carro. Diferente de um elevador, diferente de um avião, diferente de entrar em contato com um bichinho. Então, no dirigir, você tem que, às vezes, procurar um profissional, nem que seja um profissional de autoescola para te ajudar. Se o seu caso for mais um medo menorzinho, vamos falar que tem medo de todos os tamanhos, igual resfriado, tem aquele que você cura com chazinho, tem aquele grande que você precisa de ajuda. Então, no caso do carro, você tem que enfrentar o carro. Antes desse enfrentamento, vamos combinar que você tem certeza, você tem que ter certeza que você tem habilidade. Bom, senão vai procurar verdade, aula. Você tem que ter já a sua carteira de motorista, né? Tem que ter a carteira de motorista e você tem que, como no Brasil, essa carteira de motorista, as aulas são mínimas, são muito rápidas, é bom você ter certeza, perguntar para um parente ou para um profissional, olha, eu estou apta a dirigir, eu não tenho mais nada que aprender. Se ele falar, tem que aprender, então vamos aprender antes de se lançar. E se você já tem certeza que você sabe dirigir, é só o medo, comece a se lançar. Sempre aos pouquinhos, nada assim, então eu vou, no caso da Rafael, então eu vou pegar o meu carro e eu vou pro sítio. Não, mas ele é bem prudente, né? Ele mesmo falou, eu tô aqui, ainda dou uma carona para um, para outro, até chegar o momento de eu ir pro meu sítio, me lançar numa estrada. É isso que a gente ensina, tá? É ir aos poucos. Então, às vezes, tirar o carro da garagem e voltar. Isso já pode, você já está fazendo um autotratamento, tá? Tira o carro no dia seguinte, depois dá uma volta no quarteirão. Mas o que eu vou fazer com uma volta no quarteirão? Você está
praticamente fazendo uma tarefa para o seu medo. Aumente essa volta, dê uma volta pelo bairro, aumente para o bairro vizinho, não queira essa história, não, eu quero ir para o outro lado da cidade, não, não vai dar certo. O medo, ele gera uma ansiedade, essa ansiedade, ela gera um desconforto. Esse desconforto faz com que você fuja. Então, o que você não pode chegar a esse desconforto? Então, pequenininho. Vai devagarinho. Essa pressão que às vezes a sociedade faz, a gente como amiga até às vezes cobra uma outra amiga, fala assim, imagina, você tirou carta, você tem sua habilitação, dirige sim, pega o carro e vai passear. E aí a amiga tem medo. Essa pressão é benéfica ou ela é ruim? Aumenta a ansiedade? Ela é ruim. Ela aumenta a ansiedade porque é a mesma coisa de você falar para alguém que tem que emagrecer para ela não comer aquele doce. Ela não é benéfica. Tanto é que várias pessoas têm medo de dirigir e não tornam isso socialmente, ela não conta para todo mundo. Tem muita gente que vem fazer o tratamento escondido, que não conta para os outros. Por quê? Porque o dirigir é considerado um comportamento fácil. Ela acha que se ela não aprendeu, ela é incapaz. Primeira coisa, dirigir não é fácil. É tão difícil quanto andar, é tão difícil quanto ler e escrever. E eu não aprendi a andar em 18, em 20 aulas. É verdade. Eu aprendi a andar em um ano, né? Então, é um comportamento aprendido e ele não Você é nada falou de andar, eu lembrei, fácil. os bebês começam, caem, levantam, Cai, levanta, e a gente cai, anda atrás levanta. segurando, E né? o dirigir é igualzinho. Carro morre, liga, morre. A gente até fala que carro não morre, carro desliga. Desliga, a gente liga de novo. E, às vezes, a pessoa não quer passar por essa aprendizagem. E o que é importante dizer, Cláudia, ainda que essa aprendizagem é na fase adulta, aí que a gente sente mais vergonha ainda. Diferente da criança que cai e levanta, a gente já tem aquela personalidade, a gente já tem aquele caráter, a gente já tem aquela vergonha. Então, a pessoa, às vezes, não quer passar por isso. Agora, a boa notícia é que a gente já ouviu que tem muitas pessoas que sentem o mesmo medo que você. Então, isso já não é motivo mais para você ter vergonha, porque você não é diferente de ninguém. Muita gente é igualzinha a você e sente as mesmas coisas que você sente. Exatamente. Então, já é um ótimo motivo para você começar a trabalhar esse medo, não é verdade? A se cuidar, né? A se cuidar, porque o medo é uma coisa assim, ou você enfrenta ele ou ele te enfrenta. Ou você vai e resolve ele, ou ele te paralisa. E depois de medo de dirigir, pode vir medo disso, medo daquilo, e você já não tomar mais conta da sua vida. Você já pensou um medo tomando conta da sua vida? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque o medo não deixa? Então, não, como você falou assim, levanta e vai. Ok. Vai buscar ajuda. Olha, no próximo bloco a gente vai responder as dúvidas, as suas dúvidas, as dúvidas do nosso telespectador. Eu já tenho uma dúvida aqui, que veio da Avanir Maria Castro Viana, de São Paulo. Ela diz que sofreu um acidente há 18 anos, perdeu o braço esquerdo, hoje ela tem 46 anos e quer tirar a habilitação, mas ela tem medo de ir ao Detran. O que você aconselha nesse caso, Cecília? Olha, ir ao Detran, tá? Enfrentar. O que ela tem que fazer? Ela não precisa ir a primeira vez para resolver. Ela pode um dia falar assim, não, eu vou no Detran só passear, só ver como é que é, tal e coisa. Então, ir aos poucos. Ela não tem, não, eu vou lá e eu já vou resolver, tal e coisa. Se ela não tiver coragem nem de dar esse espacinho pequeno com uma amiga, aí ela tem que procurar uma profissional. E essa profissional pode ir lá com ela. A gente tem essa psicologia bem prática. Você não consegue ir sozinha, se eu for com você, você consegue. Ou preparar ela para esse dia, tá? Então, é assim, ela tem que enfrentar etapa por etapa da readaptação dela. Ela vai ter que tirar uma nova habilitação agora para deficiente e ela vai ter que enfrentar Inclusive, etapa a gente tem por leis etapa. que regulamentam o deficiente dirigindo com alguns benefícios bem com interessantes alguns para comprar carro, né? Em relação ao exatamente, IPVA, rodízio aqui em São Paulo. E hoje em dia é tão comum, os carros estão... As adaptações estão tão modernas que a gente, às vezes, é mais fácil um deficiente dirigir do que uma pessoa que não seja deficiente. Então, vai à luta,
né? Ok. Não fica aí se encolhendo, não. Levanta a cabeça e vai enfrentar. Tô te esperando, hein, Avani? Depois você conta pra gente se você foi lá no Detran. Vamos compartilhar essa sua vitória, viu? Eu volto já, Cecília. Volta com o nosso Vida Melhor. A gente tá conversando sobre o medo de dirigir. E você pode, deve participar, viu? Faça sua pergunta através do nosso e-mail vidamelior@redevida.com.br. Se você preferir, pelo telefone 0 operadora 11 2202 8432. Nem sempre você está diante de uma profissional tão qualificada como a Cecília, que está aqui conosco. A Cecília é conselheira do CETRAN de São Paulo, consultora do FENAS-DETRAN, especialista em terapia cognitiva comportamental pelo Instituto de Psicologia da USP, sócia-diretora da Clínica Cecília Belina. Enfim, ela trabalha com esse medo de dirigir e tem resultados ótimos, não é verdade? Ótimos. Cecília, Muitos. eu volto em um minutinho pra gente continuar. Já tem muitas perguntas aqui, tá bom? Ok. A Cecília Belina tá aqui, que é a psicóloga que vai te ajudar a lidar com esse medo de dirigir. Para responder agora as dúvidas dos telespectadores. A gente já teve uma pergunta, né, no bloco anterior, mas tem várias outras agora. A Jo Rodrigues diz: querida psicóloga e amiga Cláudia, já paguei 60 aulas na autoescola e ainda não consegui passar na prova de volante. Já tive síndrome do pânico e estar dentro de um carro para mim é uma grande vitória. Mas eu não estou conseguindo passar na prova prática. O que eu faço? Me ajude. O medo de passar na prova prática pode ser outro tipo de medo. O medo da prova, o medo de ser testada, o medo de ser examinada, tá? O que você precisa, de novo, é enfrentar isso, tá? Você fazer o exame já é um enfrentamento. Cada vez que você faz, você fica mais forte. Agora, você também pode procurar ajuda com a psicóloga. O que a gente vai fazer nesse caso vai simular essa prova prática para mostrar para você que não é nenhum bicho de sete cabeças, que não tira pedaço e que você é capaz de passar, né? Então, ela tem que procurar ajuda, sim. Se ela já fez bastante, não está conseguindo, procura ajuda, que a gente vai realizar esse sonho dela aí. Tá. Então, Jô, também se você de repente às vezes está distante, não consegue Qualquer fazer... psicóloga não mas precisa às vezes ser a pessoa pode não. também fazer uma experiência em casa mesmo, por exemplo, pedir para um amigo, falar, simula que você está dando a prova. Ela pode fazer isso? Só precisa tomar cuidado com esse amigo, Cláudia. Então, ela tem que escolher muito bem. Porque se for uma pessoa apavorada, ele pode pôr mais medo. Então, é isso que a gente... Se ela tiver certeza absoluta da paciência dessa pessoa, sim. Se não, essa pessoa escolhida, sim, pode falar uma coisa ou outra, ainda piorar a situação. Pode falar alguma coisa, aí não era para você fazer isso. Tá. Aí pode piorar. Então, tentar escolher bem ou, se você puder, procure ajuda que vale a pena, viu? A Elisete Ferreira da Silva, de Guararema, São Paulo. Tem habilitação, mas tem medo de dirigir sozinha. Só se sente segura quando tem alguém do lado dela. O que fazer? Enfrentar. Qualquer medo, a resposta vai ser essa. Enfrentar. Com calma, gradativamente. Então, é aquilo que eu falei. Hoje, você vai dar uma volta no quarteirão sozinho. Você quer ficar o dia inteiro passeando com as amigas? Você pode, mas uma volta no quarteirão. Durante uma semana, olha, recadinho, uma semana, uma volta no quarteirão. A segunda semana, uma volta... em 2 quarteirões. A terceira semana, uma volta pelo bairro. Depois começa a escolher objetivos pertinhos de casa. Nada de ir muito longe. Vamos lembrar lá do Rafael. Nada de ir muito longe. E aí você vai dizendo para você, através desse comportamento, que você é capaz. Perfeito. E quem dirige é você, não é a sua amiga. Olha, gostei. Essa dica foi pontual, hein? Voltinha devagarinho e vai fazendo esse programinha. Vitória Nausal, de São Paulo. Quando ela tinha 18 anos, quase atropelou 2 pessoas. E em seguida, nesse momento, o irmão passou a dirigir o carro. Nunca mais ela quis saber de dirigir. Será que esse pode ser o trauma dela? Ela quer saber. Com certeza, pode ser o trauma dela e ela também deve ser uma pessoa ansiosa. Então, a pessoa ansiosa, ela se traumatiza mais facilmente, tá? Isso pode ser resolvido, tá? Não é porque ela quase aconteceu uma coisa uma vez que vai acontecer sempre
e a pessoa tem lá que ir enfrentando aos poucos. Não sei se ela tem habilitação ou não, se ela sabe ou não dirigir. Tudo isso ela precisa verificar. Se não tem habilitação, vai tirar, né? Enfrenta, escolhe assim uma autoescola muito a dedo, né? Porque essa história de escolher a autoescola não pode ser assim a mais barata e a mais pertinho de casa, não. Acabou essa história, você tem que escolher com qualidade, né? E se já tiver, vai fazer enfrentamento paulatinamente. Devagarinho também. Se não também. tiver condições de fazer sozinha, procura ajuda. E esse quase atropelou, né? Quase a gente já fez tanta coisa e não fez, né? É, mas Então, o trauma pode vir do quase. Trabalhar Às vezes isso. muitas pessoas pensam que o trauma tem que ser uma tragédia. 5 mortes e 20 feridos. Não. Às vezes o quase já traz um estresse pós-traumático. Ok. Alessandra Cardoso, meu nome é Alessandra, tenho carteira de motorista, mas às vezes que pego o carro fico muito nervosa. Sinto tontura, suor, etc. Moro no Rio de Janeiro, onde as pessoas dirigem como loucas. Ela que está dizendo, hein? E também tenho a preocupação com assaltos. Mas preciso muito dirigir porque tenho um filho autista e dirigir iria me facilitar muito para sair com ele, inclusive para as terapias. Sempre cobrei muito de mim a tal perfeição. Hoje tenho 40 anos. Você, Cecília, acha que consigo superar isso e dirigir? Qual é a dica que você me daria para dar o primeiro passo? Com certeza você consegue. Eu não acho, eu tenho certeza. Ó, Alessandra, consegue. Tá? O primeiro passo é, se você não conseguir esse enfrentamento sozinho, procurar ajuda, tá? Outra coisa que eu vou esclarecer para ela e para os outros. Este medo pequeno, este medo normal, é um medo, é uma emoção protetora que está dentro da gente. Quando esse medo começa a ficar muito grande, ele muda de nome. Ele se chama fobia ou medo patológico. Este sim precisa de ajuda. Então, precisa ver que tipo de medo. No caso dela, sem dúvida, já é um medo patológico, já é uma fobia, tá? Então, ela pode procurar ajuda. E assim, é muito gostoso, ela tem um filho especial, ela tem um filho autista, ela precisa ir e vir com mais agilidade. Isso vai facilitar muito a gente. Então, vá em frente, procure ajuda. Adriana Ferreira Rodrigues, ela diz que adorou esse assunto porque ela tirou a carteira de habilitação há 6 anos e não consegue dirigir. Falou que o carro fica na garagem e ela continua andando de ônibus, pois não conseguiu vencer este medo. Renovou carteira novamente para tentar este mês, deu uma volta, mas continua sem coragem. O que ela faz? Ajuda, enfrentamento. Se não consegue sozinha, procura ajuda. Né? O enfrentamento, no caso do volante, às vezes a gente pede sempre para procurar ajuda, porque ela pode não ter aprendido a dirigir tão rapidamente nessas 20 aulas. Então, a gente pode fazer até a reaprendizagem. Só que uma reaprendizagem totalmente centrada nela. Não é aquela coisa assim pronta para todo mundo. Tem pessoas que têm dificuldade disso, tem pessoas que têm daquilo. Então, uma reaprendizagem, ela com certeza vai precisar de uma reaprendizagem. Enfrentamento é o recado. Perfeito. Cecília Belina, eu tô aqui com o coração partido, porque tem tanta pergunta. Mas eu vou responder. E as meninas ali falando, acabou o tempo. Se a produção me der, eu vou responder uma por uma. Eu quero te pedir uma gentileza, de você responder agora pra gente, que aí eu coloco no site. Aí você que enviou a sua pergunta pode entrar lá no site depois pra olhar todas as respostas que a Cecília Belina vai responder e a gente vai postar lá pra você, tá bom? E se você quiser conversar com ela, tirar algumas outras informações, precisar de ajuda, olha, www.ceciliabelina, com 2 L's, belina.com.br. O telefone 0 operadora 11 2950 1234. Muito obrigada, adorei te receber, viu? Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada, volte mais vezes.